Então, boa noite. Vamos começar agora o nosso capítulo 6. Para quem está chegando agora, é o livro da autocompaixão, da Kristin Neff, que a gente está fazendo o Ler Juntos, né? Que é esse projeto de poder dar visibilidade aos livros que eu mais gosto, que eu mais indico em relação à meditação. Esse especificamente fala da meditação da autocompaixão. Então a gente chega aqui no capítulo 6, o capítulo 6 que vai falar de resiliência emocional, resiliência que é um conceito que a gente pode se fortalecer na vida, no sentido de que ela nunca vai deixar de nos apresentar desafios, mas que ainda assim a gente pode resistir, a gente pode ter uma vida bacana. Então como é que a gente vai ter essa resiliência emocional? E é lógico que aí ela vai direcionando para a autocompaixão, né? Então, para Kristin Neff, e eu concordo plenamente com ela, porque eu pratico, porque eu ensino e eu vejo isso acontecer com as pessoas, a meditação da autocompaixão é uma ferramenta que a gente tem. E a Kristin Neff, ela também, como eu, ela pesquisa sobre isso. A especialidade dela hoje é só voltada para a questão da autocompaixão. Então, essa ferramenta para conquistar o equilíbrio emocional, que é a meditação da autocompaixão, o que as pesquisas então mostram? Né? Que ajuda a lidar com as situações difíceis, que nos libera de ciclos destrutivos de reatividade. Então a gente costuma reagir rapidamente quando a gente é atacado ou provocado, e sem pensar direito nem se a gente queria isso ou se a gente queria comprar a discussão que nem a nossa. Então a gente ganha aí um espaço mais de liberdade para poder escolher, fornece a resiliência emocional, aumenta o bem-estar e principalmente, eu acho que é isso que ela diz, que muda a maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, com a vida. Ajuda a encontrar estabilidade emocional para a gente poder encontrar mais contentamento na vida, mais bem-estar. Então, realmente, a prática da autocompaixão é uma ferramenta muito eficaz, né, que se manifesta nas relações que a gente tem com os outros, mas também com a gente, de não ficar nessa crítica constante, ao invés disso a gente poder se acolher e aprender com o que a gente não conseguiu, com os nossos erros e fracassos. Então, segundo as pesquisas sobre a meditação da autocompaixão, o que as pessoas autocompassivas, mais autocompassivas, elas têm de vantagem, né, em relação às pessoas que não têm essa característica, né? Quem tem a autocompaixão presente tende a ter menos ansiedade e menos depressão. Isso não sou eu que estou falando, isso são dados de pesquisas trazidos pelo livro através dela, porque a autocompaixão é um instrumento para essas disfunções, tanto a ansiedade quanto a depressão. Então, os resultados mostram então, que com relação ao fracasso, qual é a nossa tendência? A gente se recolhe. Então, toda vez que a gente comete um erro ou que a gente fracassa, a gente tem esse desligamento emocional que a gente faz por causa de vergonha e por causa de medo. E se a gente tem a autocompaixão em dia, a gente passa a reagir de modo diferente, porque nessa lente do medo e do sentimento de vergonha diante de um fracasso, a gente passa a ter uma lente também mais voltada para essa tristeza. A gente coloca a tinta na desgraça daquele acontecimento e todo o resto fica encoberto. E isso é um movimento parecido com o que acontece com a depressão e mesmo com a ansiedade, que esses pontos desfavoráveis, ou os pontos tristes, ou os pontos dramáticos, eles ficam muito evidenciados, e as outras coisas que estão acontecendo com a gente naquele mesmo momento, que também poderiam entrar nessa conta emocional, acaba que deixam de entrar. Então, esse estado emocional de ver a vida nessa perspectiva que as coisas boas são encobertas e as coisas ruins são trazidas à tona, é o que ela chama de gosma preta. A gente entra nesse estado aí de gosma preta da mente.
E é um processo pegajoso, é um processo desagradável, que se a gente não cuidar, ele gruda mesmo e fica. Então, isso tem uma razão de ser, porque o nosso cérebro ele tem um viés da negatividade. Então, isso precisa ficar claro. Por que a gente tem, nos nossos circuitos cerebrais, essa tendência a ter um apego maior com a negatividade? Porque a gente tem que estar preparado para, quando acontece uma coisa muito ruim, para acionar a fuga para se defender, para sobreviver. Então, isso é um mecanismo de sobrevivência que o nosso cérebro ativa mais rapidamente situações difíceis e complicadas, justamente por causa do medo, né? E então, esse peso maior para os aspectos negativos, que tem uma fundamentação de base neurocientífica, ela diz que a gente pode perceber isso, como, por exemplo, a gente olha no espelho antes de ir para uma festa, tudo arrumada, e a gente se dá conta de que a gente tem uma espinha no meio do rosto, né? E aí, imediatamente, a gente é tomado por uma hiperdimensão da espinha e a gente não consegue, por exemplo, observar que o nosso cabelo está legal, que a roupa está deslumbrante e que a gente tem um conjunto mais positivo que negativo. Não, a gente gruda ali e a essência da aparência grandiosa ela se esvazia e ela dá lugar, então, para a situação problema criar todo o comando ali da cena, né? E isso tem, então, a razão de que o nosso cérebro tem essa questão de ser sensível à informação negativa. Onde no cérebro, né? Para efeito de curiosidade, a amígdala cerebral é acionada rapidamente para garantir a nossa sobrevivência. Com isso, as informações positivas, que elas não são determinantes para a sobrevivência, elas ocupam um papel secundário, porque realmente o mais importante é sobreviver, né? Só que a gente acaba usando esse sistema toda vez que a gente se sente ameaçado por questões que a gente cria também. Então, a gente leva isso porque a gente é humano e a gente tem essa possibilidade de pensar e de raciocinar, e a gente acaba indo para alguns extremos, né? Não necessariamente em uma situação de ameaça de vida, mas que a gente se sinta ameaçada, por exemplo, psiquicamente. Então, ela dá um exemplo que é assim: o nosso cérebro ele é um velcro adesivo para emoções negativas e um teflon para emoções positivas, né? Então a emoção positiva ela escorre mais facilmente e a emoção negativa no cérebro é aquele velcro que gruda. Então a gente precisa também ter mecanismos, né? Que no caso a autocompaixão é uma prática de meditação que se propõe a isso, para a gente não ficar tão grudado assim nas situações negativas, porque às vezes isso também acontece num dia e a gente carrega esse grude dessa gosma mental por muitos e muitos dias. Então isso também não é uma coisa saudável, desnecessária e principalmente disfuncional. E aí ela vai dizer de uma característica que também nos acomete, que é a ruminação. A ruminação ela vem do exemplo de como a vaca se alimenta, né? Que ela fica lá mastigando, mastigando, mastigando. Então a nossa mente se agarra a esses pensamentos negativos, porque o cérebro então tem essa tendência de velcro com as negativas, e a mente ela começa a repetir, igual um toca-disco quebrado, um determinado problema, né? Então impõe-se um estilo incontrolável, recorrente e intrusivo. A gente fica ali rodando em círculos e a gente meio que... Existem várias formas da gente dizer assim, é como se a gente não tivesse condição e gerência, como se a gente não conseguisse sair, como se a gente fosse capturado, então, por essa ruminação sem que a gente tivesse nenhuma autonomia em relação a ela. Isso não é bem assim,
né? A gente sempre tem, mas acontece que isso a gente tem que ter esses instrumentos para poder atuar quando a ruminação se instala, porque toda vez que um problema se instala, a gente tende a ser ruminativo, né? Então, as ruminações, a gente pode dizer que de eventos negativos do passado, elas podem nos levar à depressão, e se a gente fica ruminando durante muito tempo eventos negativos de futuro, a gente vai ter ansiedade. Então, são sintomas muito frequentes atualmente, que normalmente eles vêm de mão dadas, né? Então, a pessoa muito ansiosa, ela tende também a desenvolver sintomas depressivos, e as depressões normalmente também têm fundo, né, de causa de ansiedade. Então, são coisas que a gente tem que estar sempre atento, porque esses dois sintomas eles derivam do processo de ruminação. Aí a gente vai ter um dado que ela traz, que as mulheres são mais propensas a ruminar. Então, isso ajuda a explicar também por que as mulheres são 2 vezes mais propensas a ter ansiedade e depressão do que os homens. Ou seja, a gente tem uma capacidade ruminativa ampliada. Isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. E essa desvantagem pode ser explicada de várias maneiras, mas uma bem consistente é que, historicamente, as mulheres, a gente tem aí um histórico de luta, de não ter controle sobre as coisas que acontecem, de ficar dependendo das decisões, do dinheiro, da figura masculina, e com isso a gente fica muito mais vulnerável, muito mais instável. A gente tem muito menos poder, historicamente, de decisão, de autonomia do que os homens, né? E isso aumenta a vigília em relação ao perigo. Agora, é importante a gente também não julgar o fato da gente ruminar emoções e pensamentos negativos. A gente já sabe que isso é uma necessidade de se sentir seguro. No caso das mulheres, a gente tem a questão da insegurança mais presente, e isso explica que a nossa ruminação também acontece mais e, por consequência, os sintomas. Mas a gente também ter um acolhimento com essa realidade, no sentido de que a gente não pode se condenar por isso, nem com a questão histórica, que a gente não escolheu, ninguém perguntou para a gente, e nem com a questão do nosso cérebro, que também tem esse pezinho lá na negatividade de grudar, né? De fazer a gente grudar na negatividade. Então, lembrar que mesmo as diferenças entre uma pessoa e outra respondem, umas são mais reflexivas que outras, então tende também a ficar levando a reflexão para muito além do que até deveria, para, por exemplo, tomada de decisão, escolhas, né? E aí fica mais tempo nisso, isso muitas vezes pode se tornar disfuncional, e essas conexões no cérebro, então, que a gente sabe que elas são velcro para... Gostei desse exemplo, né? Que são velcro para as emoções negativas e teflon para as emoções positivas, né? Então, a questão é, como a gente pode se liberar dessa gosma preta, expressão da Christiane Oeff, em relação às emoções negativas, né? A resposta dela é nos dando compaixão. Lembrando que as pesquisas apontam que quando a gente ativa e coloca na nossa vida a meditação da compaixão, e isso se manifesta na nossa vida, se manifesta como uma diminuição do medo, diminuição da irritabilidade, diminuição da hostilidade e da angústia. Isso tudo são dados que pesquisas relacionadas à meditação da autocompaixão trazem. E quando esse medo, essa instabilidade, essa hostilidade chega de alguma forma, porque sempre a gente está sujeito a essas emoções, elas não ficam tanto tempo, ou seja, elas não grudam, né? Como normalmente, sem nenhum instrumento, sem nenhuma
ação a gente consegue. Então, a gente consegue ter essa liberdade maior, né? Como a ruminação alimenta esses sentimentos, né? Ao atuarmos com autocompaixão, a gente deixa de ruminar. Esse aspecto é muito importante, porque a ruminação, ela pode ser entendida como uma falta de autocompaixão. E quando a pessoa que está com a meditação em dia da autocompaixão se percebe fazendo algo contra si mesmo, imediatamente brota algum tipo de cuidado, que seria a autocompaixão. O que eu posso fazer por mim? Será que eu preciso ficar ruminando essa questão aqui tanto mais? E aí a gente pode fazer escolhas mais gentis que nos leve a ter decisões, então, mais a favor da gente e não contra a gente. É como se a gente, na autocompaixão, na meditação da autocompaixão, a gente desatasse o nó da ruminação. E isso não é pouca coisa. Aí ela vai dizer também que a atenção plena, que seria também a meditação mindfulness, ela ajuda a gente não aderir à ruminação. A gente sabe, né, por atenção, por presença, que a gente está com pensamentos e emoções ruminativas e a gente percebe isso rapidamente, por causa da atenção plena. E aí a gente observa essa ruminação sem julgar, né? Tipo, lá tá você de novo ruminando, que saco, de novo eu tô ruminando. Não, sabendo que emoções negativas, elas são persistentes, elas tendem a ocupar mais espaço mesmo, mas elas não representam necessariamente a realidade. E eu tampouco preciso ficar alimentando as emoções negativas. Isso parece uma coisa óbvia, mas o fato é que a gente cria muitas realidades para alimentar. E a gente, então, tendo presença, tendo atenção plena, a gente pode reverter esse quadro e, pelo menos, não participar de colocar mais dor naquilo que nos preocupa, naquilo que está deixando a gente desconfortável por algum contexto externo. Né? Pelo menos a gente não alimentar. A gente pode, por outro lado, com a atenção plena, nos dar mais tranquilidade. Fala, escuta, vamos acalmar, vamos recuperar a tranquilidade para lidar com as situações da vida. Então, é isso que a meditação da compaixão, ela sempre anda junto com a meditação mindfulness, porque a gente também, se não está presente, a gente sequer se percebe se ruminando. A gente só repete a ruminação e sofre, né? A questão de ruminar é que a gente vai escalando lá no sofrimento. E é isso que a gente não precisa e que a gente pode atuar então. Outra coisa que ajuda é a consciência do sentimento físico. Porque o corpo sente emoções. As emoções, elas são muito mais difíceis às vezes durante a meditação. A gente pode perceber que a nossa mente, ela traz muitas memórias, muitos pensamentos, mas ela também traz emoções, só que as emoções são escorregadias, é como se elas ficassem no campo sempre de algo que a gente às vezes não consegue nem nomear, a não ser por uma sensação no peito, que às vezes a angústia traz, às vezes a tristeza, às vezes a ansiedade também traz. E a gente sabe que a gente está bem e que a gente não está tão bem. Agora, exatamente o que a gente está sentindo, a gente não costuma ter essa precisão. Mas no corpo, na consciência do corpo, a gente pode ter. Então, por exemplo, a raiva, ela se manifesta com um aperto nas mandíbulas, né, que fica trincada. A tristeza, ela se manifesta com peso nos olhos, né? A tristeza é uma expressão facial que toca muito a gente, né? Segundo Paul Ekman, de todas as 5 principais emoções, a tristeza é a que mais comove. E aí o olho da pessoa assim fica caidinho, né? E a gente quer ajudar. O medo é um aperto na garganta, né? Que dá tipo uma travada. Então, ao invés da gente ficar, quando a gente estiver com alguma emoção, tentando pensar naquele desconforto ou naquilo que está fazendo a gente infeliz, é mais fácil
a gente trazer essa emoção no presente, como por exemplo assim, se eu trago para o campo do pensar, o desconforto, eu posso cair numa cilada que é o seguinte: nossa, por que aquela pessoa fez aquilo comigo? Quem que essa pessoa pensa que é? E aí eu começo a criar 1000 histórias na minha cabeça, ou para revidar, ou para tentar buscar as razões pelas quais aquela pessoa fez isso. E isso acaba virando uma ruminação. A gente vai querendo justificar e querendo encontrar respostas, e às vezes a gente pode se limitar assim, só a estar presente, acolher aquele desconforto que está fazendo a gente não estar feliz naquele momento e se ancorar no corpo, né? No corpo, acolhendo, sem se prender à negatividade. Ou seja, se a gente acaba querendo entender a partir de pensamentos as negatividades, a gente acaba contribuindo para aumentar e para alimentar ainda mais elas, né? Então, acolher a emoção, trazer para o presente e não ficar entrando nas pegadas e nas ciladas da ruminação. Mas às vezes a gente tem que admitir que a tal da gosma preta, ela é persistente. Isso por várias situações, às vezes um estado emocional nosso, mas às vezes é um problema que está realmente tirando a gente do sério. E nesses casos mais difíceis da gente sair da negatividade, é quando o velcro, né, a gente está velcro na negatividade, não está teflon, a gente vai tentar ser mais ativo na função de se acalmar. Então aí quem sabe meditar ganha muita vantagem, porque a gente sabe como fazer esse protagonismo de se acalmar. A gente sabe não só perceber, mas como atuar com mindfulness para conquistar essa habilidade. E na etapa seguinte, que é uma modalidade, né, de Loving Kindness, é a gente trazer a aceitação, o acolhimento, o amor, a conexão social, a humanidade compartilhada para aquela situação. E aí a gente não, ao invés de colocar peso, a gente coloca isso diante de toda a nossa vida, diante de toda a nossa humanidade compartilhada, o que torna os problemas do tamanho deles, né? A gente não exagera nem dramatiza, coisa que a gente faz quando está sem calma, e a gente, quando acolhe, então a gente pode deixar o problema do tamanho dele, que é sempre menor do que as nossas ruminações, do que os nossos temores, do que os nossos pensamentos negativos. Então, a autocompaixão, de fato, ela diminui a retenção de emoções negativas. Coisa que a gente fica, por exemplo, uma mágoa, né? Mágoa, tem gente magoadíssima. Eu nunca fui muito de mágoa, mas tem muita gente que fica lá remoendo aquela mágoa e alimentando aquela mágoa e dando comidinha todo dia e lembrando cada hora de um fato. E com isso ela não consegue, né, se desfazer da mágoa nunca, e a cada vez que ela traz a mágoa, ela sofre como se a mágoa tivesse acontecido naquele dia. Então a gente não precisa disso. E um instrumento potente é a meditação, tanto mindfulness para poder perceber, ter clareza de que a gente está fazendo isso contra nós mesmos, como Loving Kindness, a meditação da autocompaixão, que é acolher a gente, falar e pensar com a gente mesmo: eu posso fazer melhor comigo, eu não preciso ficar aqui nessa condição ou de me punir, ou de estender uma raiva desnecessariamente, ou de estender uma mágoa desnecessariamente, porque a gente aí pune a gente mesmo e não o outro. Esse que é o engano, né, da mágoa e da raiva. Aí ela vai entrar num ponto que eu acho muito importante, porque muita gente, quando trata essa questão da compaixão e da autocompaixão, sempre traz, é lógico, pessoas que não são próximas a esse campo científico e teórico, né? Mas traz a imagem, né, que o senso comum corrobora, de que você vai reforçar pensamentos positivos para suprimir os negativos. E isso não acontece, isso é um mito, e a gente tem que
desvendar e se descolar desse pensamento que não corresponde à realidade. Por quê? Tudo que a gente tenta evitar acaba sendo ampliado. Isso daí em todas as correntes, inclusive na corrente da meditação da compaixão e da autocompaixão. Então, o que as pesquisas mostram? Né? Nós não temos essa habilidade, essa capacidade de suprimir emoções negativas. Isso não existe. Então, tem uma pesquisa que ela traz que ela pede para as pessoas relatarem pensamentos durante 5 minutos. Então, os pesquisados, eles só não podem pensar em um urso branco. Caso isso aconteça, eles precisam bater o sininho. E o que acontece é que, durante o experimento, os sinos ecoam para todo lado. Porque o simples fato de ter pedido que eles podiam relatar todos os pensamentos, exceto esse cresceu. Né? Então, isso é uma coisa bem conhecida no campo da psicologia. E, num outro momento, essa mesma pesquisa, ela pediu para as pessoas, antes de começar, pensassem no urso branco por 5 minutos, deliberadamente. Pensem agora e tentem pensar e ficar só no urso branco. E aí depois, quando elas não imaginassem mais, e fossem para os 5 minutos para pensar e relatar o que elas estavam pensando, os ursos brancos já tinham ficado fora, ou seja, eles foram super estimulados naqueles 5 minutos e depois eles não precisaram mais ocupar espaço. Né? Então são vários experimentos que mostram isso. Não adianta a gente tentar suprimir aquilo que é ruim e colocar florzinhas e tal naquilo que é bom, porque a gente não consegue suprimir totalmente. Né? Então, a meditação da autocompaixão, ela acolhe tanto pensamentos positivos quanto pensamentos negativos. E o que acontece com esse acolhimento é que a gente pode experimentar tantos os difíceis e reconhecendo como válidos, mas o simples fato da gente não se envolver com eles e cair para o lado do medo e da ameaça, transformando tudo em medo e ameaça e deixando de ver as coisas boas. Então, esse equilíbrio entre as coisas boas e ruins, ele acaba acontecendo com mais justiça, né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que acontece uma coisa ruim, também tem coisas boas acontecendo, e a gente colocar um hiperfoco no negativo não é uma coisa razoável. Né? Então, a gente também aprende com isso a enfrentar todas essas emoções sem ficar tão tendencioso, só exclusivo da emoção negativa por medo e ansiedade. Né? Não é tão assustador enfrentar a dor emocional quando você sabe que será apoiado durante o processo. Isso pode acontecer através do apoio de uma pessoa, mas também pode acontecer através do nosso próprio apoio, através da meditação da autocompaixão, que faz isso. Né? A gente nem sempre pode contar com o apoio das pessoas, mas a gente pode ser capaz de contar com o nosso próprio apoio. Isso é uma boa. E isso não é tão difícil de acontecer. Isso é bem possível e bem tranquilo. Em vez de, então, substituir pensamentos negativos por positivos, a gente substitui os pensamentos negativos pela autocompaixão. O que eu posso fazer de melhor aqui? Como que eu posso resolver melhor essa cena? Como que eu posso ter menos desgaste nessa situação? Então, novas emoções positivas são geradas quando a gente abraça as negativas. Tá? Então, que fique claro que não tem nada a ver com suprimir emoção negativa nenhuma, essa meditação da autocompaixão e também da compaixão. É simplesmente uma abertura para acolher, né, todas as emoções e também de não ficar dando mole para embarcar sem necessidade de forma disfuncional só nas ruins. Tá?
Então, outra coisa que ela também deixa claro nesse capítulo 6 é que a autocompaixão é diferente de afirmação positiva, tá? Que é uma confusão que também é muito comum, né? Não se tenta convencer de que está tudo bem. Esse não é o propósito, né? O compromisso da autocompaixão é com a realidade, né? É com a verdade. Então, aceita-se e reconhece-se o fato de que a vida, às vezes, é um saco. Às vezes a vida é um saco. Aceita-se o fato também de que volta e meia e até o fim a gente vai ter desafio. Ninguém disse que ia ser fácil. A gente aceita quando vem o desafio, né? Só não precisamos piorar as coisas. Então, a autocompaixão, ela entra com essa consciência plena de que a gente não precisa alimentar a dor. Dor já vai existir, a nossa revelia, né? A gente não precisa ainda colaborar com isso ou colocando mais dor no sofrimento. Então, quando se lembra de ser autocompassiva e capaz de apreciar a metade cheia do copo, ao mesmo tempo em que a gente também percebe a parte vazia do copo. Então, essa coisa do vazio, da gente sempre estar ligado à escassez, que também faz parte dessa tendência da gente grudar na emoção negativa, a gente faz essa questão assim, vamos colocar tudo, porque é o mais razoável a se fazer, né? Existem coisas boas que também estão acontecendo. Calma, calma, calma. Não é assim também, né? A gente, então, ela ao invés da afirmação positiva, né, que muitas práticas acontecem, eu mesma faço algumas práticas com afirmações, que esse dia seja feliz, mas é mais no sentido da gente preparar a nossa visão, já que a gente não tem isso de forma abundante, com emoções positivas, da gente preparar a nossa lente também para o dia que está chegando, para ele ser bom, para a gente também conseguir realizar aquilo que a gente quer, a gente abrir espaço interno, nesse sentido. Então, as emoções e as afirmações, positivas, elas tomam um outro corpo nessa meditação da autocompaixão, que é assim, existe nesse momento um sofrimento. O sofrimento faz parte da vida. Posso ser gentil comigo agora. Posso me oferecer a compaixão de que eu preciso. Então, não é negar, é acolher, é reconhecer que é difícil, mas também que eu posso atuar a meu favor nessas situações. Aí ela vai também tocar num ponto que é a autocompaixão em estresse pós-traumático. Então, estresse pós-traumático, a gente está falando de um outro nível de negatividade, né? Quando acontece uma coisa muito séria e que aí isso acontece, por exemplo, em acidentes, em doenças graves, em abusos, em guerras, onde esses eventos ficam aparecendo depois para as pessoas como flash, em forma de pesadelo. É como se ocupasse todo o psiquismo e a pessoa tivesse realmente muito problema para se desvincular desses flashes e desses pesadelos. Então, a esquiva, que seria a evitação da experiência, é comum, porque a pessoa com esses sintomas, elas não querem ter. Então, uma pesquisa que ela traz é que mostra os participantes com mais autocompaixão, os participantes de situação pós-traumática que sabem atuar com autocompaixão, esses sintomas eles vão se tornando menos graves e menos persistentes, né? E com compaixão há menos interferência desses eventos na vida cotidiana. Quando há menos interferência negativa, a gente pode dizer que a gente consegue ter uma vida muito próxima do normal, com muito pouco disfuncionalidade. Então, fugir de sentimentos dolorosos não é possível.
mas vivenciar com clareza a compaixão e compaixão às emoções difíceis, isso sim é possível, né? Sem ampliar e prolongar a resistência é que a gente tem, que a gente pode ficar ali tentando na repulsa e na esquiva, a gente pode ampliar e prolongar esses problemas. Então, considerar que esses problemas acontecem de vez em quando, dependendo do nível e profundidade das emoções, isso pode se configurar em um desafio maior, mas ainda assim, em casos de experiência de estresse pós-traumático, a meditação da autocompaixão tem se mostrado muito efetiva para a pessoa poder não persistir muito tempo naquela situação e ter uma vida muito mais próxima do normal, como se aquilo, né, fosse um problema assim, mas ficando cada vez com sintomas menos graves. Aí ela vai trazer também um tipo de treinamento de um pesquisador que é o Paul Gilbert, muito conhecido, que ele tem livros escritos de autocompaixão também, que é um tipo de treinamento que se chama, é um treinamento para treinar as mentes compassivas, né? E essa terapia, que ele é um psicólogo, ajuda pessoas críticas e severas a serem mais autocompassivas, né? Então, quando você se sentir mais vulnerável, você também pode ser mais gentil com você mesmo. Então, esse Paul Gilbert, ele diz que abusos de pais, né, traem a confiança básica quando as crianças são naquela fase ainda que elas não sabem se defender. Então, esse é um processo lento que ele entra com essa terapia utilizando a autocompaixão e esse processo da autocompaixão vai tornando a pessoa, né, que se sente enfraquecida e com muita autocrítica a se tornarem mais autocompassivas, ao invés da rigidez e da tirania da crítica. Então, essa terapia da mente focada na compaixão usa sempre espaços na imaginação que sejam seguros. Então, a pessoa é levada, num primeiro momento, a imaginar que ela está num lugar seguro. Então, ela vai sedimentar internamente a segurança para que depois ela possa, da forma mais amorosa possível, desenvolver, então, o alívio da sua própria crítica severa e deixar que a autocompaixão vai entrando devagar como um processo terapêutico trazido, então, por esse autor, que é o Paul Gilbert, né? Então, isso traz, né, segundo o que ele investigou, a redução do autoataque, a redução da depressão, a redução da inferioridade, a redução da vergonha, que acontece de forma muito dramática com esses casos de pessoas com críticas severas. Então, pessoas com críticas severas estão ali no topo para poder se beneficiar com as práticas da meditação da autocompaixão. Outro autor que ela traz é o Chris German, que é um outro autor conhecido, também PhD, que trabalha com a meditação da autocompaixão, e inclusive com a Christiane Uff, esse é um psicólogo de Harvard, e ele trata então do caminho consciente da autocompaixão. O enfoque dele é que ele observou na prática clínica dele que os pacientes eles passam por várias fases, que ele elencou aqui 3 no processo da autocompaixão, né? A primeira etapa que ele destaca, o que ele dá o nome, é projeto de volta. Então, as pessoas muito acostumadas à autocrítica, que se explodem com raiva com muita frequência, que tem aquele pezinho na negatividade de forma muito intensa, quando elas tentam se aproximar da autocompaixão, elas têm um choque, né? Um contraste, porque elas estão tão engajadas ali na inadequação que, num primeiro momento,
elas têm muita dificuldade para poder acessar essa autocompaixão. E eu vejo acontecer aqui também com quem eu atendo, até um certo desconforto no primeiro momento com essa prática, tá? Aí a segunda fase, que é a fase da paixão. Então, pensa na pessoa mais autocrítica, mais nuvenzinha na cabeça possível, né? Quando ela começa a perceber no próprio corpo, né, no próprio humor, né, o potencial da autocompaixão como ferramenta, elas se apaixonam totalmente pela sensação de paz, pela sensação de liberdade e querem vivenciar isso sempre, o que também não é possível. Então, essa fase da paixão aí, segundo o Chris Gemmer, também não é uma coisa ideal. Então, o ideal é quando eles vão se aproximando da terceira fase, né, que ela contempla, né, a decepção, né, de quando as coisas também não vou poder ficar o tempo todo em fase de autocompaixão, em alguns momentos não vai ser possível eliminar a dor e eu tenho que ter consciência disso. Então, a verdadeira aceitação é a terceira fase, que é a motivação para a autocompaixão como um processo de cura, de autocuidado, que a nossa vida, a gente também vai ter momentos, que esses momentos difíceis, eles também não vão durar para sempre, que a gente não é perfeito, mas também ninguém é, então, ok, de vez em quando a gente errar, bora aprender com isso, né, superar. A gente tem uma postura menos dramática e grudada naquele drama sem fim, novela mexicana de quando algo não dá errado, e a gente pode ser feliz apesar dessas imperfeições e apesar das vezes a gente se deparar com desafios, né? E aí agora, então, a gente chega ao final desse capítulo 6, lembrando para vocês que esse capítulo tratou, então, da autocompaixão dentro do contexto de tratamento, de como que ela atua de fato na negatividade exacerbada, que a negatividade exacerbada tem uma explicação, inclusive, a nível cerebral, a gente tem ali as conexões para sobrevivência muito mais antenadas, então quando uma situação de ameaça acontece, imediatamente o cérebro responde, né, para a gente ter a ação de fuga e de defesa rapidamente, mas que a gente pode usar a meditação da autocompaixão como um instrumento que funciona muito bem para a gente não ficar grudado, né, como se fosse um velcro na negatividade, e a gente deixar as emoções legais, as emoções bacanas, as emoções inclusive de conquista, de alegria, de felicidade, escorrer igual velcro, né, que a gente pode encontrar aí a contemplação de que todas as emoções estão presentes, ainda que uma seja predominantemente negativa, tá? As práticas relativas a essa meditação eu também vou deixar disponível para vocês no YouTube, né? Para quem não sabe, as práticas, né? Quando vocês têm ali, né? O quadro com o capítulo, embaixo tem uma breve descrição do capítulo e aí uma palavra mais. Vocês clicam nesse mais e aí vai aparecer, às vezes duas, às vezes até mais práticas daquele capítulo que eu também deixei gravado ali, tá bom? Então, obrigada e agora até o capítulo 7, que é um capítulo que vai falar sobre autoestima.